Olá! Hoje eu estou aqui com uma missão muito especial, muito importante, porque hoje eu vou compartilhar com todos vocês uma história. Quem aí que gosta de ouvir uma história? Tenho certeza que muitos gostam de ouvir uma boa história. E hoje a história é muito especial. Por que eu digo que hoje a história é bem especial? Porque é a história da nossa cidade. É a história do município de Siqueira Campos. Não sei se você sabe, dia 23 de setembro já está chegando. E dia 23 de setembro, para nós que somos chamados de siqueirenses, é uma data muito bonita, muito especial. Porque é o dia que o nosso município faz aniversário. E neste ano, o nosso município está fazendo 100 anos. Não é pouca idade, 100 anos. Está fazendo praticamente o quê? Um centenário, uma centena de anos, né? Muito bem. Só que o nosso município, ele existe já faz mais de 100 anos, tá? Não é agora só de 100 anos para cá que existe o nosso município. E sabe como tudo isso aconteceu? Foi assim. Então chegou primeiro aqui em toda essa cidade, que hoje nós conhecemos, né, como cidade, mas não tinha nada de casas aqui. Era só natureza. Então chegou um senhor aqui, o nome dele, Joaquim José de Sene. Esse senhor chegou, olhou todo o espaço em volta dele, toda essa natureza. Para ele enxergar melhor ainda, ele subiu no pé de uma gameleira, uma árvore chamada gameleira. Subiu nesta árvore. Aí ele enxergou mais longe ainda, porque ele estava lá no alto. E aí, tudo que ele enxergou e foi olhando ao redor, ele disse, tudo isto aqui vai ser meu. Muito bem. Tomou posse ali, ele falando com a natureza, e foi embora. Passado algum tempo, ele encontrou um outro companheiro que gostava de fazer negócios. E o companheiro tinha uma espingarda, que eles falavam que era uma espingarda especial, que era de carregar pela boca. E ele ficou empolgado com aquela espingarda e propôs para o dono da espingarda trocar, vejam bem, toda essa área de terra que hoje nós conhecemos como município de Siqueira Campos, trocou pela espingarda. E o dono que comprou também não veio morar aqui não, continuou lá no estado de São Paulo, onde ele morava. De lá, esse homem que era o dono da espingarda, né, que tinha sido o dono da espingarda, vendeu estas terras para mais 2 compradores que também viviam de fazer negócios. Esses compradores só compraram as terras, mas não vieram nem aqui conhecer. O que eles fizeram? Ficaram sabendo que lá em Minas Gerais tinha um pessoal interessado em comprar terras no interior. Então eles venderam por 700 mil réis. Eles venderam toda essa área de terra para 3 irmãos que moravam lá em Minas Gerais. Esses irmãos, que eles eram chamados os caetanos, eles tinham os cunhados deles, que eram os carvalhos. Então dizia-se os caetanos e os carvalhos. Eles é que vieram morar aqui, que foram os primeiros que vieram morar aqui. Então, como que eles vieram aqui? Não estava nos planos deles virem morar aqui. Mas acontece que veio os boatos que estava para ter uma guerra lá no Paraguai. E se tivesse essa guerra lá no Paraguai,
todos os homens, os rapazes, teriam que ir lutar nesta guerra. Então essa família, os Caetanos e os Carvalhos, eles tinham bastante filhos, bastante rapazes, e eles mesmos ainda eram jovens, homens jovens. Eles ficaram com medo dessa guerra. O que eles fizeram? Reuniram as mulheres, reuniram as crianças, deu um total, sabe de quanto? 15 famílias, deu 150 pessoas. Eles reuniram assim as coisas que eles tinham, alguns animais, né? Galinhas, porcos, carneiros, cabritos. Eles tinham as mulas e colocaram tudo no lombo dessas mulas, as poucas roupas, os utensílios, enfim, a mudança. E falaram, vamos nos esconder. Onde que nós vamos nos esconder da guerra? Vamos lá no interior do Paraná, lá naquele lugar que nós compramos. E aí, gente, eles saíram, andaram dias e noites no meio do mato, porque eles vieram pelo meio do mato, porque eles estavam com muito medo da guerra. E aí, eles, né, ficavam com medo, porque você andar no meio do mato, você está sujeito a ser atacado por alguns animais silvestres, né? Você não sabe o que pode acontecer, até mesmo de ladrões, que naquela época também tinham ladrões. Então eles fizeram um pedido, sabe para quem? Pediram para Deus, que protegesse eles durante toda essa viagem. E aí eles prometeram assim, se nós chegarmos bem de saúde, são e salvo, cada um de nós vamos construir uma capela em homenagem ao Divino Espírito Santo. Então, quando eles chegaram aqui, primeira coisa que eles fizeram, ergueram uma capelinha de barro, feita as paredes de barro, a cobertura de sapé, e aí eles colocaram dentro da capelinha um oratório, e lá dentro uma pombinha branca representando o Divino Espírito Santo, para agradecer por eles terem chegado bem aqui. E sabe aonde que era essa capelinha? Bem onde está a igreja matriz hoje. E sabe aonde que eles começaram a fazer as casas deles, que na época eram chamadas de ranchões? Começaram a fazer lá na beira do Ribeirão da Fartura. Isso mesmo, aquele rio que passa lá perto do cemitério, lá na Vila Operário. Foi lá que eles começaram a fazer as suas primeiras casas. Mas por que lá e não em outra parte? Porque lá estava próximo da água. Naquela época a água de lá não era poluída. Eles precisavam da água para tratar dos animais, a água para cozinhar, para beber, para o seu próprio banho, né, para lavar as roupas. Então eles tinham que morar próximo da fonte de água. Então foi lá que eles começaram a morar. Aí o pessoal que morava nos outros municípios, principalmente Tomazina, São José da Boa Vista, já tinha morador lá. Então tinha um capitão que morava em São José da Boa Vista, ele era conhecido como Capitão Tico Lopes. O Tico Lopes, toda vez que passava por aqui, ele via os ranchões na beira do rio. E daí ele dizia, olha lá os ranchões dos mineiros. Aí ficou que aqui era a colônia dos mineiros, né? Porque era uma colônia, tinha várias casas e eram habitadas por mineiros. Isso, gente, foi em 1863. Então veja bem quantos anos já fazem que esse fato ocorreu. De 1863, essa colônia dos mineiros, ela foi crescendo, foi aumentando a sua população, né? Ela foi transformando-se num distrito.
Tomazina, que já era município, governava a colônia dos mineiros. Mas chegou uma época que esses mineiros que aqui moravam acharam que a colônia deles já estava grande, já era hora deles também serem reconhecidos como município e não ser mais colônia. Então, o que aconteceu? Em 1920, foi eleito o primeiro prefeito da colônia mineira. Ele se chamava Coronel Nem. José Inocêncio dos Santos, o nome dele, mas ele ficava sendo mais chamado como Coronel Nem. Então, foi eleito o primeiro prefeito e foi eleita a primeira Câmara dos Vereadores. Isto em 1920, no mês de junho. Então, o que aconteceu? No ano de 1920, a colônia mineira ganhou o título, foi elevada, foi reconhecida como município, elegeu o seu primeiro prefeito, elegeu seus primeiros vereadores e exatamente no dia 23 de setembro, o primeiro prefeito com a Câmara dos Vereadores tomaram posse. Então ficou essa data como a data em que criou-se o município de Siqueira Campos. Mas já existia antes disso, né? Teve uma grande caminhada até chegar a ser o município. Muito bem, 1920 ainda tinha o nome de Colônia Mineira. Sabe quando é que mudou esse nome? Somente em 1930. Em 1930, o governador do Paraná, ele decretou que este lugar aqui, chamado Colônia Mineira, ia chamar-se Siqueira Campos. E por que ele escolheu esse nome? Porque justamente Siqueira Campos foi um militar, foi um jovem que lutou muito pelo Brasil. Ele não lutou por Siqueira Campos, ele lutou pelo Brasil. Ele queria um Brasil mais justo, um Brasil melhor, do jeito que nós também queremos hoje, um país melhor. E ele lutou de verdade, com armas em mãos, passando por momentos difíceis. E ele morreu lutando. Ele morreu afogado no rio, lá no país do Uruguai. Mas como ele era brasileiro, ele foi enterrado aqui no Brasil. Existem muitas cidades que têm ruas com o nome de Siqueira Campos, praças com o nome de Siqueira Campos. Por quê? Porque eles acharam justo colocar esse nome em homenagem a esse bravo militar. Então, na época, o governador do Paraná decretou que aqui também ia ter esse nome, em homenagem ao Antônio de Siqueira Campos, um bravo militar que morreu defendendo o Brasil. Então, esta é a história de Siqueira Campos, é a história de como surgiu a nossa cidade. Ela surgiu lá de um pequeno povoado que foi crescendo, transformou-se em município e hoje é esse lugar que nos acolhe, é esse lugar onde nós temos amor por ele, não é verdade? Assim como eu espero que você tenha gostado dessa história e faça a sua parte. Também ame Siqueira Campos.